manter-se afastado e indo para alguns lugares, para um lugar solitário, onde ficava orando. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, capítulo 5 de Lucas, versículo 12 a seguir, Jesus vai curar um homem leproso. Só que perceba que Jesus, entrando nessa cidade, nessa aldeia, o leproso vai de encontro a Jesus. Ele de encontro a Jesus, o texto vai dizer que ele queria a sua cura, queria a sua vitória. Mas perceba que quem tinha lepra, esse homem era um homem reconhecido na sua aldeia, ou na onde ele morava. Por quê? Porque a Bíblia não relata o nome, não relata a família, certamente era um nome de família, pai de família, mas a Bíblia diz que esse homem tinha uma deficiência que era essa lepra. Perceba que lepra naquela época era uma doença terrível. Haja vista, todos nós já vimos falar sobre lepra. Lepra é uma doença contagiosa que ninguém queria se aproximar ou queria a aproximação de quem tinha lepra. Haja vista, se você for ler o texto, você analisando o que é lepra, ou que é alguém que tem lepra, a pessoa era automaticamente identificada, pegado de dentro do arraial para fora do arraial, levando para fora do arraial. A Bíblia diz que ele ficava em uma espécie de isolamento. Que isolamento é esse? Ele ficava onde tinha outros leprosos, porque na sociedade ele era identificado. Tinha lepra, leva para o leprosário. Levando para o leprosário, ali ele era fechado. E ele fechado ali, ele não tinha contato com a população, com as pessoas. E a Bíblia diz que quem tinha somente contato com essa pessoa leprosa era o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote, ele tinha sobre a sua obrigação na época, agora, analisar a lepra ou a dificuldade do leproso para ver se é muito contagiosa ou está começando. É por isso que esse homem aqui no capítulo 5 do livro de Lucas, versículo 12, ele vai querer a sua vitória. Por quê? Porque até então, se você for ler o texto, ele não é pego imediato e levado para o leprosário. Por quê? Porque ele iria passar por todo o processo do sacerdote. O sacerdote iria ver a sua lepra, o grau de dificuldade, vinha com a agulha, furava a sua lepra. E a Bíblia diz que depois disso tudo, ele era isolado e ali ele era acabado os seus dias de vida, porque era lepra. Ninguém queria chegar perto de lepra. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai entrar nessa aldeia. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Olha aqui, vou liberar isso aqui para quem trouxe glória. Jesus entrando na lepra, Jesus entrando na aldeia. Aquele leproso vem de encontro a Jesus desesperado. E ele fala: ali é a minha oportunidade, ali está a minha esperança, ali está a minha alegria. E a Bíblia vai dizer que Jesus está com um bocado de gente, uma multidão e 12 discípulos que está seguindo Jesus. Jesus entra dentro da aldeia. E a Bíblia vai dizer que ele vem correndo desesperado: ali está a minha cura. Mas a Bíblia vai dizer que alguém em meio à multidão vai falar: mestre, não chega perto, isso aqui não no texto, não chega perto, porque ele é leproso. O Senhor pode pegar lepra. Olha aqui, o texto vai dizer que Jesus vai se aproximando dele. E ele se aproxima de Jesus. Eu acho lindo isso aqui, porque o texto me revela que Jesus não vai ligar se é lepra de primeiro grau ou de segundo grau. Ele também vai quebrar o protocolo, porque naquela época ninguém poderia chegar perto de alguém. Por quê? Porque ele era leproso, não podia aproximar, ele tinha que ficar isolado. Mas ele vai quebrar as cadeias, ele vai quebrar o protocolo, porque ele quer a cura, ele quer um milagre. Eu posso profetizar aqui. Jesus está falando: você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou machucado, cabisbaixo. A oportunidade de você chamar a atenção de Jesus, chama a atenção para ele. Alguém em meio à multidão vai gritar: mestre, não
sabia que ele estava contagioso. A lepra poderia passar para Jesus. Só que Jesus não pega a lepra, Jesus é a cura. Glória a Deus. Jesus estende as mãos, nem precisa tocar. Apenas estende as mãos. E o homem é curado imediatamente. Para quem ia pular para o alçário, ficar isolado, nem precisou. Jesus levantou a mão e foi liberto daquela